Olá, toda semana no Câmara Livre, por força da nossa missão pública, a gente conversa com os personagens da nossa aldeia, da nossa terra. O lugar onde a gente vive é formado pelos personagens que estão na nossa comunidade. E entre um cafezinho e outro, de propósito a gente está citando hoje, a gente vai ampliando os laços comunitários das pessoas que vivem no dia a dia. Para quem entende de café ou saboreia um bom café para uma boa conversa, vai entender por que eu estou me referindo ao senhor Pedro Líria Milian. É assim que faz a pronúncia. O senhor é espanhol aqui de todas as frentes. Milian. Espanhol, descendente legítimo dos 4 avós. Ilha das Flores, 1912, hospedaria dos imigrantes, Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com a história do senhor? Bom, isso daí foi a chegada dos meus avós paternos como imigrantes. Então, antigamente, eles eram navio e eles desembarcaram no Rio de Janeiro. E depois que vieram para São Paulo e foram atendidos também no centro de imigração ali no Brás, que existe até hoje, não é? Os meus avós maternos eu desconheço, tenho documentos deles, mas desconheço quando chegaram, por onde chegaram, provavelmente por lá mesmo, né? A gente está comentando a questão da história aqui, isso é antes da gripe espanhola. Foi antes da gripe espanhola. Ou seja, vieram como uma série de imigrantes que vinham para o chamado Mundo Novo, a busca de oportunidades. Oportunidades. O Brasil, na época, já era convidativo e atraente, vida nova, oportunidades, perspectiva de prosperidade, e era assim que funcionava já. Lembrar aqui, senhor Lira, 1912, em 14 tem a Primeira Guerra, 1914, 1918. Né? E esse grupo de imigrantes, a capital, né, no Rio de Janeiro, naquele período, e aí São Paulo acabou sendo um distribuidor de oportunidades ali também. Exatamente, porque São Paulo, o que acontecia? Eles vieram basicamente pobres e sem especializações profissionais, vieram para trabalhar na lavoura, serviços gerais. A minha mãe, por exemplo, ela era cozinheira de uma família de Botucatu. Os pais delas eu desconheço as informações, né? E cada um se encaixava de acordo com aquilo que aparecia, né? Mas nenhum deles prosperou. A gente vê hoje muitos exemplos de imigrantes que prosperaram, comerciantes, empresários, industriais, né? Imigrantes, ou pelo menos a origem de imigrantes. Mas da minha família ninguém prosperou. Quando o senhor lembra da infância em São Paulo, que memória afetiva o senhor tem? De um lugar, alguma passagem, alguma coisa que chama a atenção do senhor? Lembro. Bom, começando que eu nasci próximo ao Museu do Ipiranga, eu acho que eu tenho aí um pouco de ser legalista e ser um patriota e admirador das instituições das Forças Armadas, né? Eu nasci ali no Hospital Leão 13, no Ipiranga, mas a nossa residência era no Canindé, tá, na Rua das Olarias, que provavelmente ainda existe, né? Ali era um conjunto de casas germinadas, todos pobres, e a maioria imigrantes, também da Espanha. E na frente, do outro lado da rua, eu tenho uma memória assim, muito, muito boa. Eu acho que com 4 anos e pouco, eu ainda lembro de alguns fatos, né? Do outro lado da rua tinha um muro alto e a gente via ali aquele suspensório, aqueles varões dos bondes, que era a cocheira dos bondes. A gente falava cocheira dos bondes porque era o terminal da linha Canindé e ali que era a garagem dos bondes. Então os bondes estacionados, ele tinha lá aqueles ganchos que eles ficavam ali presos, né? Então eu vislumbrava, eu via ali a parte de cima dos bondes. E ali tenho uma boa lembrança disso, porque eu gostava muito de andar de bonde em São Paulo. São Paulo dos bondes elétricos. Dos bondes elétricos, aquele bonde aberto, que é o que eu gostava mais, porque aí eu sentava no banco ao lado do estribo, próximo da rua. Aí depois tinha o bonde camarão também, que era um bonde, era luxo, mas aí não tinha graça. Fechava as portas, era tudo elétrico e aquela coisa toda, mas eu gostava do bonde, aquele mais simples, aquele mais tradicional. Que esses imigrantes espanhóis fizeram para ir cuidando da vida nessas casas germinadas? Foram trabalhar com o quê? Desconheço.
Tá. As atividades. O meu pai, por exemplo, o meu avô, eu desconheço de algum trabalho aqui no Brasil. Entendi. O meu pai, por exemplo, ele foi trabalhar numa fábrica de vassouras, como jovem, né? Um outro meu tio, ele foi Piaçaba? exatamente, foi guarda civil de São Paulo, né? E um outro meu tio, ele era marceneiro, então ele trabalhava em marcenaria. Eu acho que os meus avós, em função da idade avançada, eu acho que não tinha atividade, então a família dependia dos filhos para se sustentarem, para se manterem, né? E os outros vizinhos, também eu desconheço do que faziam, né? Aos 16 o senhor já teve o primeiro emprego lá? Aos 16 anos, eu tive o primeiro emprego, fui trabalhar no escritório, auxiliar de escritório de uma companhia de seguros. E depois disso, eu passei a trabalhar em outras companhias até os 20 anos. O que levou o senhor a fazer o curso de paraquedismo? Como surgiu essa circunstância? Aí que acontece, todo jovem tem aquele espírito meio de aventura, de curiosidade e assim por diante. Então eu era sócio da ACM São Paulo, na rua Nestor Pestana, onde era a antiga TV Canal 9, TV Excelsior, que ela saía ali da Rua Consolação, lá na frente fazia uma curva, saía na Praça Roosevelt, uma rua curta. Ali Sim? então tinha a ACM. E eu resolvi fazer um curso de mergulho autônomo, porque lá na companhia onde eu trabalhava, os corretores de seguros eram mergulhadores. Contavam as histórias que ia para Ilhabela, pegava um peixe, aquelas coisas todas. Isso daí acabou me influenciando, né? Quanto que é a CM, para quem não sabe? Associação Cristã de Moços, que eu não sei se ainda existe isso, né? Ali tinha tudo, todas as atividades esportivas, né? Tinha um restaurante também, muito bom. Mas o senhor primeiro foi fazer mergulho? Primeiro fui fazer o mergulho. Eu fiz o curso de mergulho, me fui até muito bem. E na primeira viagem, que seria o batismo para mergulhar, eu passei muitas dificuldades. Primeiro porque o meu salário era um salário muito baixo e os custos para mergulhar eram muito altos, né? Eu fui com um grupo de amigos que fizeram o curso também, e um deles tinha uma perua veraneio, que era o que predominava na época. E fomos lá uns 4 ou 5. Aí fomos lá para São Sebastião, ou Ilhabela, não lembro. Eu sei que nós saímos para mergulhar da praia chamada Saco do Ribeira, né? E não pegamos nada, foi um dia péssimo, um dia de frio, de garoa, a água estava ruim, resultado, não fizemos nada. Aí à noite, de sábado para domingo, o pessoal em melhor condição financeira, todos ficaram em pousadas, hotel, jantar, aquela coisa toda. Eu não tinha dinheiro para isso. O que aconteceu? Eu fui dormir na veraneio. E na veraneio eu passei a noite quase todo acordado de tanto mosquito que tinha, né? E depois, lá também com pouco dinheiro, eu acabei lá, um pessoal estava fazendo um churrasco, me convidaram, eu fui lá no churrasco, comi um churrasquinho, um sanduichinho, aquelas coisas todas para enganar, né? Sim. E depois disso, eu cheguei à conclusão que eu não teria condições de dar continuidade, porque não era para mim. Era para pessoas em melhor condição financeira e assim por diante. Num dos treinos, lá na ACM, eu vi lá um aviso. Paraquedismo, eu muito curioso, fui lá. Coincidentemente, naquela noite, os instrutores estavam lá. Me informei, me deram todas as informações que eu queria, que eu precisava, né? E resolvi fazer o curso. Quer dizer, mudei de uma coisa para outra, né? Resolvi fazer o curso, fiz o curso teórico lá em São Paulo, né? E o primeiro salto foi em Rio Claro. Isso foi em 68, me parece, né? Tá. E esse curso lá em Rio Claro... Mas o primeiro salto, só para entender o seguinte, naquele período, 1968, senão vai falar que é logo ali, né? Mas quanto tempo de curso para você estar habilitado para saltar? O curso eram... Naquela ocasião? Uma semana de aulas teóricas lá em São Paulo. Ok. Né? Depois, mais 2 ou 3 fins de semana, aula teórica e prática sem saltar. Ok. Em Rio Claro, né? No chão. Aprendendo a dobrar paraquedas, equipamentos e todas as teorias necessárias, né? E depois o primeiro salto.
E foi o primeiro salto lá em Rio Claro. Aí não parei mais. Uma pergunta do tempo agora, olhando lá para o jovem, pro menino. O senhor tinha medo de altura? Tinha. Muita altura. Por quê? Eu entrei e falei, agora não dá para recuar. É o corredor da morte. Não dá para recuar. E aquela tua história, eu fiquei muito tenso para ir para o primeiro salto, né? Porque eu já fui informado. Musculatura toda dura. Todo contraído, dobrando os equipamentos, fazendo aqueles procedimentos de segurança, de emergência, né? E aí aconteceu, vamos decolar. Eu nunca tinha voado, não sabia o que era entrar no avião. Decolamos com um Cessninha, um PA, não lembro bem, um avião pequeno, para 4 lugares, né? Então eles tiram o banco de trás e tiram também um banco da frente, fica só o banco do piloto, né? E embarcamos e eu vi o avião ganhando altura, aquela coisa toda, e eu ficava pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Mas não tem mais jeito, né? E o pior, o que me animou, o que me deu coragem, foi muita coragem, muito medo. Porque o meu instrutor era uma mulher de 1,50 m, mas ela altamente credenciada tecnicamente, e ela que foi a minha mestre de salto, ela que me fez o lançamento. Então aquela tua história, se uma mulher salta, por que que eu, homem, sem ser machista, né, eu não vou saltar? Era o que eu quis. Agora eu vou ter que assumir. Era o que eu quis, né? Então o que acontece? Desculpa, logo no primeiro salto já foi com um instrutor junto ou o senhor saltou sozinho? Sozinho. Jesus. Porque naquele tempo não existia o que a gente vê hoje aí no Centro Nacional de Paraquedismo, essas coisas todas, e no mundo todo, né? Era muito rudimentar, era muita teoria. Nos primeiros hoje que a gente vê nos então, cursos aí, salta com o instrutor, aprende. Isso daí são aquele salto duplo, que é a pessoa quer saber como é que é a sensação de um salto. Sim. É isso que é o salto duplo, né? Mas, na verdade, aquele primeiro salto é aquele salto automático. É aquilo que a gente vê, os militares, que eles saltam, tem aquela fita de abertura que estica, você vê aquela depois que salta, né? E o primeiro salto é isso. Ela falou, você não faz nada, você só vai sair com determinação na hora que eu falar, sai. Porque para saltar você tem que fazer os cálculos da posição do vento, a velocidade do vento e assim por diante. Certo. É lançado um sonda, acompanha e depois ela que determina, faz a reta do avião e determina o PS, que é o ponto de saída. Ok. Já na reta ele falou, já estamos chegando no ponto de saída, se prepare, né? Então foi assim. E chegou na hora que ela falou, sai, não tem o que pensar. Tem que sair, porque se você pensar, você refuga. E é uma vergonha isso. É uma vergonha. Eu imaginei, eu refugar com uma mulher que salta, por que eu não vou saltar, né? Então o que acontece? É aquele salto automático que você não faz nada, né? Você sai em pé, com as mãos no peito e o reserva aqui na frente, porque a própria fita de abertura tem uns 7 metros e pouco de comprimento, que é o que faz com que o paraquedas abra. Tá. Que é igual ao salto militar, né? Entendi. E aí o que acontece? Eu fiz o primeiro salto, cheguei um pouco longe do alvo, os paraquedas já eram dirigíveis na época, né? Mas rudimentares, né? Sim. Depois, nesse dia, eu fiz acho que mais 1 ou 2 saltos, aí eu já me encorajei, aí o fim de semana seguinte já fui assim mais preparado. Já vou fazer um recorte que aqui, que tem muita história para a gente aproveitar a maior parte delas. Esse período de Rio Preto, viajava para a Americana aqui, por que o senhor fazia essa viagem? Então, aí que acontece? Eu acabei evoluindo e depois de Rio Claro, eu fui convidado para um pequeno grupo que fundou um outro clube em Americana. Sim. Éramos em 6, 7, qualquer coisa assim. Me convidaram, porque é boa vontade, né? Bom, e aí o que acontece? A nossa área de salto passou a ser, com esse novo grupo, passou a ser em Americana. Nós tivemos lá muito bem recebidos pelo prefeito, as autoridades lá, eles adaptaram a área, que era a pista do aeroclube, fizeram um alvo de areia. Bom, o nosso clube, então foi fundado um clube e eu fui convidado para participar. E aí o que acontece? Os meus fins de semana é para a Americana, mas eu trabalhava em seguros ainda, e aí eu fui trabalhar para um grupo do Banco Bamirindos, me parece que nem existe mais. Então ele tinha uma companhia de seguro do grupo
eu tinha que visitar as agências do banco aqui no interior de São Paulo, o sertão de Rio Preto, Araçatuba, lá para cima, e eu estava sediado em Rio Preto, nos fundos que tinha um quarto e um tanque e um banheiro só, nos fundos de uma agência lá do banco. Então, a minha sede era ali. Eu dormia lá quando estava em Rio Preto e eu tinha que trabalhar, visitando o sertão, aquelas pequenas cidades. E os fins de semana, então, eu ia para a Americana. O que acontecia? Eu pegava o trem em Rio Preto, à meia-noite, desembarcava lá em Americana às 6 horas da manhã. Eu viajava o de segunda, que era mais barato, para economizar, para assaltar, não é? E chegava em Americana às 6 horas da manhã, atravessava do outro lado da cidade e eu ia lá num quartinho que estava reservado. Um amigo nosso, que era o nosso piloto, ele tinha uma loja de autopeças. E ele tinha uma garagem lá nos fundos que não estava ocupando, ele adaptou, colocou lá uma cama para mim. Então eu chegava, já entrava direto lá e dormia até às 8 da manhã, 2 horas e pouquinho. Aí um pessoal me levava de carona para o aeroclube. Aí eu ficava o dia inteiro saltando nessas atividades. Entendi. E depois, aos domingos, eu voltava para Rio Preto. Pegava também o trem em Americana, à meia-noite, desembarcava em Rio Preto às 6 da manhã. Eu ia lá para o meu quartinho, pegava a minha roupinha ou aquela outra roupa que eu sujava durante a minha atividade de saltos, lavava, deixava pendurado secando. E aí eu pegava o trem ou o ônibus e eu ia viajar. Entendi. E era assim que funcionava. Algumas datas acabam na vida da gente, né? Fora o 20 de setembro. 20 de setembro. A origem da vida do virginiano aqui. Amanhã é 20 de setembro. Isso, a gente está gravando no dia 19. Mas algumas datas, como eu disse, elas acabam gravando na nossa história. Faz parte dos recortes da vida. Quando a gente vai na Praça do Avião, aqui em Bauru, a gente tem um bandeirante ali, né? Tem. Para quem está entrando na cidade, saindo lá para Getúlio Vargas, depois do McDonald's, em relação a Rondon. Muito pouca gente observa a história relacionada à história da Embraer, do Osiris Silva aqui. Eu estou comentando isso porque um protótipo desse mesmo avião fez parte da vida do senhor, mas na condição de protótipo, ou seja, um experimento, sim, em 1º de maio de 1970. Então, eu ainda não estava trabalhando na Bosch, eu entrei em agosto de 70. Aí o que acontece? A Bosch, lá em Campinas, ela promoveu uma festa para o Dia do Trabalho, 1º de maio. E foi lá no Aeroclube dos Amarais, o Aeroporto dos Amarais, em Campinas. E a Bosch convidou aí vários clubes. Sim. E tinha lá os 20, 30 paraquedistas de diversos clubes, né, de Rio Claro, de Limeira, Piracicaba, São Paulo e assim por diante. E para ter apoio para eles saltarem, a Bosch conseguiu, junto com a Embraer, a cessão de 2 bandeirantes, que eram os 2 únicos aviões que a Embraer tinha fabricado até o momento. Então, esses eram os protótipos. Sim. E esses protótipos é que foram ferramenta para o Osiris Silva convencer o governo para a criação e o desenvolvimento da Embraer, né? Então, foi a primeira vez que nós saltamos de uma aeronave daquele tipo, uma aeronave ligeira, rápida, né? E os pilotos também nunca tinham tido não tiveram essa experiência de lançar paraquedistas. Fizemos um briefing em terra, né? Vocês vão fazer a reta, chegando na reta, próximo ao ponto de saída, vocês vão ter que reduzir a velocidade para a gente sair, né, em posição estável, né? Ah, mas não posso reduzir muito, porque senão estoura. Bom, você faz o que você pode, né? Então eu tive... Que era um avião bem mais rápido para as condições. Muito mais rápido, porque já era um turbo-hélice. Isso. E os que a gente estava acostumado a voar, aquelas coisas antigas, né? É tudo a pistão, de baixa velocidade, né? Sim. E assim por diante. Então foi uma mudança, assim, uma experiência muito diferente de tudo, né? Em que altura se salta? Aquele salto de 3.500 pés, ou seja, em torno de uns 1.000 metros mais ou menos. Tá. Porque na aviação cada pé equivale a 32, 33 centímetros, né? Que era o salto de 1.000 metros, você abandona o avião, você faz o salto, você cai em queda livre em torno de uns 300 metros, em queda livre,
estável Tá. e comanda o paraquedas a 700 metros. A 700 metros que puxa a cordinha? Era um punho de abertura que nós tínhamos aqui no peito, né? Ele é de ferro, de aço, né? Aí você comanda, você puxa, por isso que todo mundo diz, né? Bem conhecido uma cordinha, na verdade não é uma cordinha, é um punho de aço, um cabo de aço que ele destrava os pinos. E como é que o senhor sabe a distância de 700 metros do chão? Como é que se ali nós tínhamos 3 alternativas. Primeiro, a gente conta 1.000, 2.000, 3.000, até chegar a 10.000, né? Ou então, por um altímetro e um cronômetro também aqui no painel do reserva, aqui no peito. Então você tinha 3 alternativas. Tá, né? você olhando o tempo, você já sabia o Exatamente. cálculo da Então descida. você sabe que para abrir a 700 metros é uma queda livre de 10 segundos, né? Mas aí o que acontece? O ponteiro ele é minúsculo, você quase não dá para perceber, não é? E o altímetro também, então a gente preferia na contagem. 1.000, 2.000, que era o mais prático. Mental. Não, a gente falava alto mesmo, né? Curiosidades boas para quem nunca voou como eu. Interessante. Quando vai o ar, respiração... Normal. Fica normal? A gente não perde? Não. A respiração não muda? Acima de 4, 5, 6 mil metros, que o ar é rarefeito. Tá. Aí você tem alguma dificuldade para respirar, né? Assim como eu estava ouvindo aí, que a gente sabe, esses times que vão jogar na Bolívia, Sim. eles têm alguma dificuldade por causa da altitude. Isso. Altitude, então o ar já é mais rarefeito. Eu fui no deserto do Atacama agora no Chile, a 6.000 metros. Poxa, pra você andar daqui a ali, cansa. Cansa e dificuldade para respirar. Respirar. Não é? Você aumenta, fica muito mais ofegante. Mas até 4.500, 5.000 metros é considerado normal. Outra curiosidade, conta tem 3 alternativas, como o senhor disse, para puxar o punho de a abertura. 700 mil metros. A 700 metros. 700 metros. Tá. Se falhar, qual é a referência para puxar o reserva? Quando você aciona o comando, você tem que olhar para cima para ver se o velame está aberto. Ok. Às vezes está aberto, mas uma das linhas ele passa no meio, cria como se fosse 2 conchas. Ok. E ali o nome se diz meio oeste. Você comandou, olhou para cima, abriu, tranquilo. Deu alguma pane, seja lá o que for, você tem que acionar o reserva, mas para isso você tem que liberar o principal. Nós temos aqui em cima, no ombro, 2 encaixes de soltura rápida, tipo de um, como um alicate. Sim. Deu pane, você... gancho, liberou, vai embora. Você empurra com os 2 polegares, né? Sim. 2 polegares, libera, você fica pelado outra vez, só com reserva. Aí você libera o reserva, tranquilo. Por quê? Esse é o procedimento. Porque tranquilo que o senhor falando aqui depois de tempo. É verdade, né? Porque se você acionar o reserva com o principal em pane, o que acontece? Ele vai subir e vai enrolar, vai encharutar. Certo. Vai encharutar, você não vai ter sustentação e a queda é fatal. Curiosidade inevitável. O senhor já teve que puxar o reserva alguma vez? Não. Nunca precisou? Nunca. Oxe, nunca. Que benção. Por isso que eu digo, eu acho que em todas as coisas que eu fiz na vida, continuo fazendo, sou abençoado, se bem que o meu signo também me direciona, não é? De ser perfeccionista, de fazer tudo certinho, de ser muito corretinho, Sim. Né? Então eu tenho mais de 400 saltos ao longo de todos esses anos na minha vida, nunca tive sequer uma... O senhor é organizado, disciplinado? Muito. Muito. É o mal do signo, né? Não tem jeito, né? Então, o que acontece? Eu fazia as coisas tudo muito certinho, tudo em ordem, né? E também um pouco de sorte, né? Porque nessa vida você precisa ter várias coisas. Você precisa ter saúde, competência, profissionalismo, estar apto a desenvolver qualquer coisa e um pouco de sorte também. Senhor Lira, vou aproveitando aqui várias experiências inevitáveis para o senhor contar para a gente. Eu quero descer em tal lugar para pousar, não sei se aterrissar é o nome certo, no campo de futebol da cidade. Eu fiz muito isso. Como é que calcula? Eu fiz muito pra isso. Ser exatamente, porque é física pura. Velocidade, altura, vento, condição, para ser preciso. Então, o que acontece? Como é o cálculo? A gente tinha uma sonda é aquele palito de solda,
que ele tem, me parece que 30 centímetros, qualquer coisa assim, ou um pouco menos. E ali a gente colocava aquele papel, acho que, eu não lembro, um papel todo enrugado, que usa para trabalhos, eu não lembro o nome. Bom, resultado, então nós fazíamos um rabicho de 7,5 metros, colava e enrolava. Quando você lá em cima estava na altura de 700 metros, aquela altura que você teria que comandar, você soltava a sonda. Aí você acompanhava todo o percurso dela, o vento direcionava para cá, para lá e assim por diante. Vamos dizer que você soltava em cima do alvo, que é o objetivo para você chegar, lançava em cima. E acompanhava a navegação, o avião rodando em volta, né? E você acompanhando até onde a posição do vento, a velocidade, aquela coisa toda. Então você tem, por exemplo, um alvo num determinado lugar, X. Você solta o sonda, ele vai para um outro lugar. Aquela distância que você calculou que é aproximada, né, visualmente, pela experiência, você transporta para o outro lado oposto. Então o que acontece? Você saindo no lado oposto, naquela distância do sonda, você invariavelmente... Depende do vento. Tem também uma biruta lá embaixo, que a biruta, ela fica funcionando. O que é biruta? A biruta é aquele cone... Aquele coisa que a gente vê no aeroporto, isso. Sobe exatamente. Parece espantalho se mexendo lá. Todo aeroporto tem aquela biruta. De vento, a gente aquela biruta, que ela tem uma roldana, né, e que ela gira de acordo com a posição do vento. Aí você vê a posição do vento, e lá de cima dá para ver menos, você acaba visualizando melhor e mais baixo, né? Mas o fundamental é o lançamento do sonda, o sonda que determina aonde você deve sair. E você vem navegando e os paraquedas já eram dirigíveis, né? Não com os mesmos recursos dos de hoje. Em campeonatos, se olha o quê? A precisão? O que avalia? Naquele tempo tinha duas modalidades. Estilo, esse estilo o que é? Você ia a 4.000 metros de altura, você tinha que fazer algumas figuras lá em cima, com o paraquedas fechado e o tempo, contando o tempo. Embaixo, se fosse manobras corporais mesmo? Exatamente isso. Giro para a esquerda, para a direita e assim por diante, não é? Você tinha o eixo para parar. Bom, e embaixo eram analisados juízes de alvo, eles analisavam isso com lunetas, né? Todo mundo pescoção para cima. Exatamente. Então o que acontece? Essa modalidade eu acabei não fazendo porque era um salto para treinar, muito treino. E outra coisa, o custo era muito alto por causa da hora de voo do avião. Eu saltava de 1.000 metros, com um salto equivalente a um salto de estilo que se fazia, eu saltava 3 de precisão. Então, para mim, foi mais útil salto de precisão de 1.000 metros, eu acabei me especializando nisso. Entendi. Eu falo, não é um esporte barato, não. É só pensar, porque tem que levar no custo da aeronave, combustível, hora do piloto, hora voo. Exatamente isso, né? O custo de viagem também, né? Isso. Alimentação, né? Isso. Sempre foi um esporte caro, porém mais barato do que mergulhar. Para mim, na época sim, lá, né? Sim. Só para registrar aqui, em julho de 1970, participando do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo em Americana, o senhor foi 3º lugar. Em grupo, 3 elementos. Eu, o Freitas e o Ronan. Mosca? Eu fiz uma mosca. Nesse campeonato... O que é uma mosca? Então, nesse campeonato, foi uma semana de campeonato, saltando o dia inteiro. Teve lá aproximadamente 800 saltos, 200 paraquedistas do Brasil inteiro. Gente até de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de Minas, do Piauí e uma série de lugares. Já estava fera, já. Então nós tínhamos o alvo, né, que é um círculo de 15 metros de diâmetro de areia, né? E no centro do alvo era colocada a mosca, que é um pratinho de 10 centímetros de diâmetro. Você já explicou. E a mosca era isso, um pratinho de plástico colocado ali no centro do alvo, esse era a mosca. E eu fiz uma dessas moscas. Nesse campeonato, houveram 20, eu fiz uma. Maravilhoso. Quer dizer, e depois outras mais com o tempo, né? Claro. E num dos treinamentos para o Campeonato Paulista, aí tem uma fase assim interessante, né? Sim. Nesse campeonato que nós estávamos treinando em Americana, o Ronan e o Toninho, esse meu amigo, e ao final do Campeonato Paulista seria em Piracicaba.
E lá eu fui campeão paulista, em 1972. Uns domingos anteriores em treinamento, eu, o Toninho e o Ronan fizemos uma média de 3 centímetros. Por quê? Porque eles dois fizeram a mosca e eu fiquei próximo, mas não fiz. Então você somou e fizemos a média deu 3 centímetros. Porque eu caí fora, alguns centímetros fora da mosca, e os dois fizeram a mosca. Então você imagina você saltar 200, 300, 400 metros, dependendo da velocidade do vento, você atingir a mosca, que é 10 centímetros. E ali, no caso, a nossa foi 3 centímetros. Ixi. Você imagina a precisão. Por isso que eu fui convidado pelo comando da Polícia Militar para fazer dupla com esse meu amigo, que ele era tenente lá da Polícia Militar e era do meu clube. Legal. A vida é cheia de oportunidades. Sim. Duro de escolher, às vezes, no caminho. Comento isso. O que levou o senhor em 1970 para a Bosch? Qual foi a circunstância naquele momento? E aí acontece, aquela minha dificuldade de locomoção, e eu estava me desenvolvendo. Sim. No paraquedismo, né? Tecnicamente, a minha vontade, a dedicação, comprometimento, eu estava fazendo o que eu gostava. Mas como a gente diz, precisava viver, né? Exatamente isso. Então, aquela minha dificuldade, trabalhando em Rio Preto, vindo para Americana, voltando para Rio Preto domingo à noite, o pessoal lá percebeu as minhas dificuldades. E eu era interessante para o clube, né? E o presidente do nosso clube, que era um coronel do Exército reformado, ele trabalhava no setor de RH da Bosch em Campinas. Tá. Então tinha uma vaga para São Paulo. Então ele me convidou se eu queria, se eu me interessava de trabalhar na Bosch. Falei, claro que eu me interesso, eu preciso, né? Sim. Falei, então tá bom, não vai ter nenhuma proteção. Você vai fazer tudo aquilo que tem que ser feito, os protocolos, os exames médicos e tudo. Se você for aprovado, a vaga é sua. Então tá bom, eu fiz, fui aprovado em tudo. Para você ter uma ideia, exames médicos, eu tive até que fazer raio-x do crânio. Opa! E também todo aquele procedimento de testes de psicólogo e aquelas coisas todas. Aí eu fui aprovado, sim, assumi a vaga lá em São Paulo, porém, o meu primeiro salário, R$ 1.212 na época, que era 3 vezes o que eu ganhava anteriormente. Equivalente a R$ 1.212, né? Só para as pessoas entenderem. Exatamente, que era o salário da época. Sim. Tá. O senhor falou agora há pouco do Bandeirantes, por causa da velocidade, turbohélice e tal, para comparar com os aviões de pistão, né? E o Búfalo? O Búfalo é de carga. Aí em 71... Turbohélice também. Aí mas é maior, não? Bem maior. O Búfalo é um avião, na época, 1971, que nós fizemos um campeonato, eu participei de um campeonato em Agulhas Negras, na Academia Militar de Agulhas Negras, que eu fiquei fascinado. Sim. O que era a academia naquela época. Eu já imaginava que era uma referência para o mundo, aquela academia. Hoje está bem melhor, né? Sim. Então, naquele campeonato, nós saltamos de um Búfalo. Então, o Búfalo era o avião... Na mesma altura? Nessa altura de 1.000 metros aí? Na mesma altura. E o Búfalo, o que é? Um avião de cargas, né? Para lançamento de tropas, paraquedistas e cargas. E era um avião que cabia 40 e poucos paraquedistas, diferente dessas pequenas aeronaves que cabe 3, 4, 5. Outra curiosidade do Búfalo daí. Quando você vai, como o senhor falou, no Cessna, tira os bancos, fica o piloto, 4, beleza. Agora você está num Búfalo com 40, 50, por exemplo, qual que é a distância entre um e outro? Eu digo para manada um não bater no outro, essa segurança. Não, ali era o salto individual. Tá. Então, cada um que soltava, o avião tinha que dar uma volta. Mas solta um, depois solta outro, depois solta e assim outro. por diante. Quando era salto em grupo, que eram 3 ou 4, um atrás do outro. Tá. Sempre o que acontece? Aquele mais pesado, ele sai primeiro. Tá. Sai pesado. O mais gordo. O mais leve é por último. E sempre um intervalo, pelo menos, de 1 segundo, 2 segundos no máximo, que é para fazer uma escadinha. Na hora de abrir os paraquedas, abre como uma escadinha, para que um não enroscasse no outro. Entendeu? Entendi. E a gente... Mas esse é um protocolo de segurança, protocolo de segurança. E sempre tem um para fazer o PS? Sim, exatamente. Agora, vai.
vai, a ordem. Você assimilou ponto de bem. saída. Você assimilou bem, falou PS. PS é ponto de saída, né? Tá ficando craque, hein? Então, e aí o que acontece? Lá um búfalo era um militar, porque o búfalo, ele servia o exército, os paraquedistas lá do Rio de Janeiro. Então, o mestre de salto é o que ficava na porta, ele que fazia a reta, porque ele se comunicava com o piloto, com um aparelho no ouvido, né? E aí o piloto, que eram dois, piloto e copiloto, e aí eles faziam as retas, as correções, e o mestre de salto, ele na porta, sem o paraquedas, porém ele amarrado com, né? Para que não houvesse qualquer acidente de cair. Então ele fazia o salto, sai. Aqui o senhor já estava craque, em 72, campeão paulista de Piracicaba. Já estava. E fora isso, também outros torneios. Sim, sim. Tem um torneio também, que eu não lembro qual ano, mas devia ser próximo. Torneio da Primavera em Curitiba. Tá. Também no aeroporto aqui, de ó, depois Bacaxeri. tem Taubaté, Serra da Cantareira, Londrina, Escola de Educação Física Militar de São Isso daí Paulo, são demonstrações. Araçatuba, Aí Lençóis. são demonstrações, já não eram competições. Né? Sim, sim. Por exemplo, Taubaté era a inauguração das piscinas do Grêmio Desportivo da Polícia Militar. Então foi um dia festivo, então fomos lá para saltar. Na Serra da Cantareira, também festivo, não é? Também em Londrina, nessa festa agropecuária, também salto festivo e muitos outros também. Né? O senhor, em 75, saltou para o então presidente Ernesto Geisel. Foi o campeonato brasileiro, foi um campeonato político, que foi uma tragédia. Primeiro que não tinha alvo, e você, em Brasília, você não tem que ter paraquedismo, por causa do aeroporto militar e o tráfego aéreo, aquela coisa toda. Nós pretendíamos, as federações pretendiam que nós conseguíssemos fundar uma confederação. E aí o que acontece? Fomos fazer esse campeonato em Brasília, não tínhamos um alvo preparado, o alvo improvisado foi dentro do autódromo de Brasília. Tá. Teve pequenos acidentes, você bate em guarda-reio, o vento terrível, isso no mês de julho, né? Tá. E aí o que acontece? Na época, o ministro da Educação era o Ney Braga, que foi, me parece que o governador do Paraná. Tá. E o presidente, me parece também, que era o Ernesto Geisel. Sim, então foi, governo militar aqui. Né? Então foi um campeonato político, mas não conseguimos a confederação e foi um campeonato péssimo, de muito qualidade, muito desejável. O que o senhor fez em agosto de 1977 em Bauru, São Paulo? Então, eu ainda morava em São Paulo, eu me mudei para cá no mesmo ano, em novembro. Aí o que aconteceu? O CPI-4, que é o nosso quartel, que está lá na Vila Antártica, fez uma festividade na semana do aniversário de Bauru. Bauru faz aniversário 1º de agosto, então nós viemos para fazer um salto dentro do quartel, dentro do pátio, porque ali foi criado e foi inaugurado o batalhão da Polícia Rodoviária de Bauru. Então veio a presença de todos os políticos, o prefeito era Oswaldo Sbergen. O quartel do CPI-4. Exatamente. O prefeito na época, Oswaldo Sbergen, o comandante-geral da Polícia Militar, me parece que era João Torres de Melo, que era um coronel do Exército, comandando... João Francisco Torres de Melo. O senhor é bom de memória, hein? Então, o que acontece? Era um coronel do Exército, esse comandante-geral da Polícia Militar, por causa do regime militar que nós estávamos submetidos na época, não é? Isso em função de uma hierarquia e assim por diante. Então, fizemos um salto dentro do quartel, muito bem sucedido, né? Porque cada salto demonstração, o coronel Delfim, que era o presidente do Grêmio, que ele que comandava, e inclusive me chamava de ordinário, né? Isso daí é a linguagem militar, é normal, nada que não deprecia nada. A sessão aqui é chamada de sessão ordinária, não é do jeito que você está pensando. Então ele falou, vocês vão ter uma de missão. Ordem. Ordinário, uma missão. Sim. Cumpra sua missão e não pode falhar. Tá bom. Sempre deu tudo muito certo, felizmente, né? Senhor Lira, eu falei agora há pouco da vida é uma janela de oportunidades, às vezes, né? E de escolhas, dos caminhos, né? E que circunstâncias o senhor veio para Bauru? Eu quero dizer o seguinte, o que levou o senhor, diante de tantas possibilidades, andando para tantos lugares, deve ter recebido inúmeros convites,
né? Como apareceu a oportunidade da Bosch, o senhor foi lá, fez. Em 77, fala, não, eu estou indo para Bauru. Por quê, na ocasião? Então, porque aí que acontece, a Bosch, eu já estava lá desde 1970, trabalhando e sediado no escritório regional de São Paulo, né? Porém, vamos dizer, subordinado à fábrica de Campinas. Sim. Que na época tinha lá 8.000 funcionários, era a única fábrica que a Bosch tinha em Campinas. Hoje tem muitas outras fábricas, né? Sim. E aí, naquela época, se falava a famosa descentralização de São Paulo. Tá. O próprio governo incentivava, por causa, já prevendo crescimento, estrangulamento, e já estava estrangulado por causa de muitas limitações das vias de acesso, Sim. uma série de coisas, né? E aqui em Bauru... E eles estavam certos, né? Hoje a gente sabe disso. E aqui em Bauru existia escritório regional de todas as fábricas de automóvel. E a Bosch, que ela fornece na linha elétrica para a automotiva, fornece 70%, 80%, 90%. Até a injeção eletrônica foi desenvolvida pela Bosch, que não é linha elétrica, né? E então a Bosch sempre acompanhava. Então, a determinação, se em Bauru tem escritório regional de todas as fábricas, a Bosch precisa abrir o escritório. O senhor veio para cá. Aí o que acontece? Foi nomeado um gerente, esse gerente montou a equipe dele, né? A equipe constituída de 3 técnicos, um comercial, que eu fui indicado, que eu assumi, e um administrativo. Eu vim na frente para alugar um local e eu aluguei uma residência na Rua Piauí, ali próximo ao H2. Sim. Ficava entre a Duque de Caxias e a Avenida Cruzeiro do Sul. O senhor conheceu bem o seu Assaf, então? Conheci. Então, a gente... Por quê? Naquele local não se pensava aqui no centro, prédio, coisa assim, por causa nós tínhamos muitos clientes de fora, porque aqui em Bauru só tínhamos 3 clientes, não é? E muita gente de fora, eu tinha clientes até em Cuiabá. E quando eles vinham para acertar alguma coisa, você teria que criar uma facilidade de acesso, né? Para chegar, e ali é o seguinte, e na época a Rondon também não era duplicada ainda, né? Tanto é que na Cruzeiro do Sul você passava pelo outro lado, no mesmo nível, aquela coisa chamava toda. de rodovia da morte. Rodovia da morte. Corredor da morte. Por causa daquele, para você transpor para o outro lado, né? Pista simples, era um horror, né? E aí, quando eu fui convidado para assumir, eu fiquei muito honrado. Falei, puxa vida, então a gente foi reconhecido, né? Por quê? Toda a minha vida, na Bosch, eu tinha orgulho de trabalhar na Bosch. Eu gostava do que fazia. Eu me comprometia. Para você ter uma ideia, quando eu casei no civil, foi um dia útil, às 11 horas da manhã, lá em Santana, né? À tarde eu fui trabalhar normal. E a lua de mel? E aí o que acontece? Não, a lua de mel só foi depois de 8, bom, foi de mais uma semana, 10 dias, do casamento na igreja, depois disso, né? Claro. No dia do casamento na igreja, eu lembro que foi até uma sexta-feira 13, fui lá na Praça da Paz, numa capela, lá próximo de Ibirapuera, nós casamos 8 horas da noite. Eu trabalhei nesse dia até a hora do almoço. Seu Lira. Até a hora do almoço, porque eu tinha já alguns projetos em Campinas, e aí eu peguei um monte de pedidos, aquela coisa toda, entreguei para o chefe, falei, chefe, está aqui os pedidos, tá, agora posso ir casar? Pode ir casar. Então foi assim. Legal. Eu sempre me comprometi, tinha orgulho da empresa, orgulho do que fazia. Seu Lira, desculpa, só um parênteses para uma questão importantíssima que o senhor falou agora aqui e eles vão entender. Se a gente olhar a ocupação do Estado de São Paulo e a descentralização que o senhor Lira estava falando aqui no final dos anos 70, a gente vai olhar para a população de Bauru, exatamente entre o final da década de 70 e 80, a cidade explodiu de número de pessoas, né? A gente tem dados demográficos hoje que a gente foi tipo de menos de 100 mil para 180 mil habitantes, assim, rapidamente. E o senhor Lira acabou de comentar uma questão. No movimento da descentralização, lembre-se que em 79, a Lei Federal de Parcelamento de Solo, até 79, todos os empreendimentos urbanos, a responsabilidade da infraestrutura do poder público, depois passou para o empreendedor. Só para entender como o boom da cidade veio nesse período. E todos os escritórios de montadoras, de empresas da indústria tinham aqui. Era Chevrolet, Fiat, Bosch, Fiat, Ford, Volks,
Ford. Era o escritório regional, não é O escritório regional. a revenda, não. Está falando da estrutura da montadora. E aí, nos anos 80, Bauru se consolida com todas as regionais também, das estatais, federais, estaduais. Tinha de tudo, Telesp, Embraer, CPFL, CESP, tudo que se imaginar aqui. Correios, me parece também, Sim. Banco do Brasil. Era uma outra cidade, né? Com estrutura pública, estrutura de escritórios de serviços. Estou comentando porque a gente está gravando aqui em 2025, depois vieram os movimentos, enfim, da história de concessões, privatizações, a gente entra no novo século, que a gente está conversando aqui, que é importante registrar, e a cidade perdeu essa característica dela, né? Foi perdendo aos poucos, e eu acompanhei isso. O senhor pegou a origem do movimento do auge e aqui porque depois. quando nós viemos para cá, fui o primeiro a chegar, e aí eu fui morar no edifício Bandeirantes, ali na esquina da Bandeirantes com a 13 de Maio, em frente ao antigo Cursos Brasília, que depois passou a ser a Receita Federal, né? Então eu morava ali no centro. Bauru, me parece que naquela época tinha em torno de 170 mil habitantes. Eu não sei se é a Bauru ou a Grande Bauru. Isso, né? isso. E então nós tínhamos assim muitas limitações, por exemplo, a Nações Unidas, me parece que asfalto ia até debaixo do viaduto da Duque de Caxias, depois estendeu até lá em cima. A cidade deu um boom num período muito curto, sem ter essa infraestrutura. Exatamente isso. Aí depois construíram o Vitória Régia, muito bonito, né? E aí o Footing, a Nações Unidas, que antes era Nuno de Assis, lá embaixo, aí mudou para cá. Então o pessoal subia a Nações Unidas, né? Nações Unidas, Isso. e até o Cine Chaparral lá em cima, que dali para frente era terra, então fazia o retorno e descia. Isso era a cidade, né? E tinha lá aqueles lugares tradicionais, por exemplo, o Gepetisco, o Esquinão, a churrascaria H2, né? E, então isso era Bauru naquela época, né? E depois, ao longo do tempo... O senhor chegou aí no Ciente? Ciente, cheguei a sair no Ciente, me parece que era na Genormeira, né? Isso. O senhor comeu o rosbife com o Zé do Esquinão alguma vez na vida? Pernil com queijo. Então? Eu ia lá todo dia. Por quê? Na época que eu mudei para Bauru, ainda casado, a Yara ela trabalhava numa das empresas do Grupo Silvio Santos, no mesmo prédio administrativo, e ela cuidava da parte da tesouraria, né? E ali o cargo de confiança, eu vim na frente e ela acabou se desligando somente depois de 6 meses. Tá. Então, um fim de semana eu ia para São Paulo, outro fim de semana ela vinha para cá. E às noites, quando eu estava sozinho aqui, sem viajar, eu ia lá no Esquinão, invariavelmente comer aquele pernil com queijo. Eita. Com o Zé Esquinão e a Dona Maria ali na chapa e aquela coisa toda. E foi ali que eu fiquei conhecendo, uma pessoa me indicou, você sabe quem é aquela pessoa? Eu falei, não, isso daí é o Kolbe, que foi o prefeito de Bauru. Eu não lembro o primeiro nome dele. Túlio? Não. Ah. O Edmundo? Edmundo Kolbe, já de cabelo branco, né? Prefeito Edmundo Kolbe. E as pessoas, à noite, aos domingos à noite, se reuniam ali para comer o sanduíche, o pernil com queijo e aquela coisa toda, né? Então eu gostava, passei, conheci e eu fui fã deles. A gente falou de oportunidades agora há pouco e é muito legal conversar sobre as trajetórias aqui para a gente conversar um pouco com o jovem do outro lado, né? A hora de escolher as coisas. O senhor estava bem na Bosch, se desenvolveu, veio para cá do escritório. O que levou o senhor em 79 a falar, não, eu vou fazer aqui uma sociedade para uma empresa própria? Bom, na Bosch eu estava numa situação cômoda, que eu ganhava bem, sim, desenvolvia bem o meu trabalho. Tanto é que nas convenções anuais que a Bosch promovia, todos os escritórios regionais do Brasil, fazíamos uma convenção de uma semana, e nas convenções, a maioria das vezes, o nosso escritório de Bauru, apesar de ser minúsculo em comparação a outros, mas a gente sempre batia as metas. Tá. As metas, e sempre em termos de qualidade de serviço. Bom, e aí o que acontece? Eu tinha aqui em Bauru 2 clientes, 2 grandes atacadistas, como eu tinha para fora também no Mato Grosso. Bom, aí eu fui convidado por um desses meus clientes para fazer parte societária na empresa. Tá. Eu me desliguei da empresa, ele deu uma enxugada na empresa
né, para que fosse viável, né? Tá. Eu entrei com 50% do capital e passei a ser sócio da empresa. Que legal. Até 1996, quando eu encerrei minhas atividades lá, né? Foi ser distribuidor, comerciante da linha automotiva. Exatamente. Em Bauru. Exatamente. Dessa Bauru cheia de escritórios e de oportunidades aí. Exatamente. E na época, essa empresa, a Dirpel, ela estava localizada lá na Vila Vicentina, com 2 barracões grandes, de 11 por 44, um estoque imenso de peças, né? E aí o que acontece? O bairro lá com muitas precariedades e... Bom, mas isso daí é outra história. Não, né? mas tranquilo. A gente tem que contar um pouco da história nossa, sim. O senhor, a partir de um determinado momento dessas fases aí da vida, acabou dedicando uma parte do tempo ao voluntariado, que a gente chama de voluntariado hoje. João Bidu, enfim, as entidades que tinham na cidade. Em que fase isso acabou tomando conta do senhor uma parte do tempo? Acontece o seguinte, eu não sei se eu acabo indo atrás ou as coisas acabam chegando no meu colo, né? Tá. Eu fui convidado para fazer parte do Rotary. O Rotary Aeroporto, e no princípio eu achei até que não teria condições, mas eu fui convencido que eu deveria aceitar. Eu aceitei, Tá. eu fui rotariano mais de 15 anos, e via Rotary eu fiquei conhecendo a Sorri, porque o Rotary, o que é normal, outros clubes de Bauru, eles promovem 2 ou 3 festas beneficentes durante o ano. Sim. E o resultado dessas festas são distribuídos em várias entidades. Ali eu fui conhecer a Sorri, isso há mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos. Eu fiquei encantado com aquilo que a Sorri tinha na época, que era muito pouco. Hoje a coisa explodiu, né? Sim. E eu um dia falei, puxa vida, né? Eu já estava lá eu já tinha saído da empresa, eu já estava na cafeteria. Eu falei, puxa vida, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui, ser útil, né? Meu sentimento de benemerência, que isso é nato em mim. Eu fui lá, procurei a Beth, que era a coordenadora geral lá, o João Bidu, o eterno presidente, que agora é presidente de honra nosso lá Sim. da Sorri, me ofereci. Falei, eu gostaria de ajudar a fazer alguma coisa aqui. Ele perguntou, o que você quer fazer? Aquilo que precisa ser feito e que ninguém gosta de fazer. Falei, a gente tem algumas deficiências aqui, por exemplo, limpeza, cortar grama, a gente tem as limitações, né, financeiras, né? Falei, eu vou fazer isso então. Aí eu mandei uma costureira fazer um macacão com as cores da Sorri, macacão azul marinho, a gola vermelha. Fui na bordadeira, mandei fazer o logotipo da Sorri, coloquei aqui no peito, comprei uma enxada, comprei uma tesoura para você podar as plantas, né? Um rastelo e assim por diante. Então eu ia lá, aos sábados, os domingos, eu me dedicava pelo menos meio-dia. No começo eu fazia toda a varrição daquela calçada, que é imensa, né? Que começava ali na divisa do Ceasa e vai até a rotatória ali para o hospital, né? Sim. Então eu fazia a varrição, tinha muito lixo, muita sujeira, né? E eu sempre falava para a Beth, eu vou fazer isso porque a nossa frente, ela tem que ser a porta de entrada, a sala de visita da Sorri. Ela falou, é verdade. As pessoas que passam lá, ver se aquela frente está limpa, bonitinha, aqui dentro também tem que ser assim, né? E foi o que eu fiz. Sim. Eu plantava literalmente bananeira, fazia aqueles buracos para plantar a bananeira, que eu fazia isso, cortava as gramas do jardim, que é um jardim imenso, rastelava toda aquela grama, né? E fazia todo esse serviço. Muito contente e muito feliz por isso, né? Fiz isso durante muitos anos. E numa desses dias trabalhando, eu em função de ter uma família pequena, todos têm seus compromissos. Sim. Eu passava os meus natais sozinho, né? Tá. E então o que acontece? Um dia, dia de Natal, eu falei, puxa vida, eu vou ganhar um presente. Botei meu macacão, botei minha botina, fui lá, peguei minhas ferramentas, peguei uma carriola e estava lá, dia de Natal de manhã, varrendo, recolhendo aquele lixo, aquelas coisas todas, né? Aí estava passando um casal com um cachorro, pararam e perguntaram, senhor, o senhor sabe que dia é hoje? Eu falei, sei, hoje é dia de Natal. Mas por que o senhor está trabalhando? Estou trabalhando porque eu gosto, né?
mas o seu chefe não dispensou o seu hoje do trabalho, né? Falei, não, eu não tenho chefe, eu faço o meu serviço voluntário. E estava um dia bonito, um sol, né, gostoso, né? Falei, eu decidi me dar um presente. Esse meu presente, eu estendo sendo útil para sorrir e também, para mim, me satisfaz, porque eu saio daqui energizado, eu saio daqui contente, tranquilo, e isso daí eu tenho o sentimento de me fazer melhor como pessoa. Só por isso, sem material, sem nada financeiro, só para mim. Então tem algumas histórias, alguns acontecimentos, né? Eu fui muito feliz fazendo todo esse trabalho, com isso tudo um reconhecimento natural. Sou amigo de todos lá na Sorri, sou conhecido por todos lá, muitas pessoas me cumprimentam, nem sei quem é, não é? E depois disso, depois que veio a pandemia, eu tive as coisas lá na cafeteria mudaram muito. Sim. Reduzindo muitos funcionários, então eu fiquei com o meu tempo totalmente comprometido com a cafeteria. Eu já não podia mais fazer esse serviço braçal. Certo. E aí que acontece? Me convidaram para ser um sócio benemérito e hoje eu faço parte da Sorri, fazendo parte do Conselho Fiscal. Então continuo lá já há mais de 20 anos. E na Fundação João Bidu, que é um amigo, é uma pessoa de um excelente caráter, eu considero com ele uma das reservas morais de Bauru. Uma das, não é o único. Bom, e ele fundou a Fundação João Bidu, na Rua Bolívia, lá perto da Ípica, e eu fui também me oferecer para ajudar em alguma coisa. Eu ajudava dentro do possível, depois me convidaram para fazer parte da diretoria, eu aceitei, e mais recentemente tinha uma pessoa interessada de fazer parte da diretoria, eu cedi o meu cargo para que essa pessoa entre, mas eu continuo com as minhas ações. Eu não preciso o cargo de diretoria, não preciso nada. O importante é estar lá e ser útil. E eu estou sendo útil lá, felizmente. Útil de várias formas, né? Inclusive, meu relacionamento com alguns parlamentares, políticos, e que a gente também teve alguns benefícios, tanto a Sorri como a Fundação João Bidu, em termos de emendas parlamentares e assim por diante. Claro, isso é importantíssimo. Agora, se eu não perguntar para o senhor o que fez o senhor a montar o Café do Lira em 1992, eles vão ficar bravos comigo. Aí que acontece. Eu já tinha comprado o café, porém eu não ficava lá. Tá. Passava algumas vezes durante o dia. No centro ou na galeria Na galeria, já? no 21 Centro. Desde a origem quase da galeria. Então o que acontece? Eu já estava amigavelmente divorciado da Yara, então eu já vinha preparando para que ela tivesse uma atividade, para que ela conduzisse o seu negócio, para que ela não ficasse numa independência financeira, cada um com a sua autonomia, cada um cuidando da sua vida, e eu supervisionando e dando lá todo o suporte necessário, né? Eu fiquei quase 2 anos nessa situação, sem ela assumir, para eu conhecer como é que funcionava e aquela coisa toda, né? Num determinado momento eu tive que fechar a minha empresa e aí eu tive que ir para o café. Tá. Fui para o café para literalmente sobreviver. O café, o que tinha lá? Só tinha um bloco, hoje são 2 blocos. Era um bairro tipicamente residencial, desconhecido. Era autoatendimento, tinha 3 mesinhas, 9 cadeiras, né? Um funcionário de manhã, outro à tarde, e era assim. Aí eu tive que ir para lá para eu sobreviver. Aí eu dinamizei, eu criei uma situação para que desenvolvesse, fiz divulgações, comprei um piano antigo, por indicação de uma amiga minha, a Ju Machado, que ela tinha um escritório de arte, né? Tá. E ela me incentivou a comprar um piano, aí comprei um piano, a gente passou a fazer apresentações musicais de 15 em 15 dias lá, piano. Em parceria com a USC, a FAFIU, né? FAFIU, a FAFIU na época, Faculdade né? de Filosofia. Que era a irmã Jacinta Turolo, né? Que era a reitora. Então fizemos essa parceria e ela cedia o professor de música e alguns alunos já mais graduados para se apresentarem lá no café, tocando piano, violão e coisa assim. E a USC, eles tinham uma página no jornal, um espaço no jornal sobre cultura, então eles divulgavam todos os eventos da galeria. Sim. E a partir daí a galeria passou a ser conhecida, o café também, né? E eu também promovi... Café com piano. É, exatamente isso, né? E eu inclusive, os finais de ano, dentro do meu relacionamento, eu conseguia trazer 4, 5 corais
cada um se apresentando durante o final do ano, do Natal, Claro. né? E isso daí foi divulgando a galeria, foi divulgando o café, as coisas foram prosperando, melhorando, né? Num determinado momento eu tive que ampliar o café, fiz ampliação, depois o outro momento uma segunda ampliação, acompanhando o mesmo projeto arquitetônico e até os últimos dias que eu estive lá. O senhor ficou quanto tempo com o café? 33 anos. 33 anos. Lá dentro, trabalhando. Sim. Mas com o café, 35 anos. 35 anos. O piano do senhor é o que está lá no Museu Histórico Exato. Militar? Esse A piano, gente fez matéria sobre isso, viu? esse piano, quando eu tive que fazer a segunda ampliação, que foi radical, derrubei tudo, ficou terra bruta, tudo, não tinha nada. E aí o que acontece? Aquele piano não poderia ficar lá, por causa de sujeira, poeira, para preservar. Aí eu mandei para fazer uma restauração num determinado lugar, começaram aquela restauração, pararam e o piano ficou lá 8 ou 9 anos enfiado lá no depósito. Eu fui atrás daquele piano para tentar recuperar, mas acontece o seguinte, quando ele voltou cheio de cupim. Já estava sem a parte mecânica, né? E ficou lá no café durante um bom tempo. Não tive condições de fazer a recuperação, porque é muito caro. Sim. Muito caro a restauração e aquela coisa toda. Aí eu cedi lá para o pessoal do Museu Histórico e Militar de Bauru. Tá ótimo lá. E eles se interessaram, eu ofereci, e que eu também sou um dos fundadores do Museu Histórico e Militar de Bauru. Muito bom. Agora, no café, o Pedro Tobias deu muita pitadinha para decidir coisas do período de deputado dele lá. Muito. Por exemplo, o escritório dele ficava perto. O Pedro Tobias, eu tenho uma grande consideração, respeito por ele, né? Nos últimos tempos ele seguiu um caminho que eu respeito. Sim. Mas eu tenho muita admiração por ele. Ele sempre me ajudou muito, muito. E aí o que acontece? Ele, para me ajudar, ele tinha o escritório político ali na própria Gustavo Maciel, meia quadra para cima da galeria. Mas ele preferia fazer as reuniões, especialmente os domingos e feriados, lá no café. E em função disso que eu fiquei conhecendo muita gente, fiz muitas amizades. E ali era um encontro. Pessoas políticos da região, vereadores, deputados. Fiz muita matéria para o Jornal da Cidade. Matérias, Ele falava assim que o seminário era ali no Café do Lira. Então, e ali, no café, foram tomadas muitas decisões e que essas decisões hoje são objeto de melhorias para a cidade. Sim. Eu lembro algumas, por exemplo, bem lá atrás, eu não lembro quantos anos, talvez uns 15, 20 anos, o hospital de base estava com uma crise. Interditaram a rua, colocaram uma faixa, um caixão, aquelas coisas todas, né? Sim. Num desses dias à noite, o Pedro Tobias, 8, 9 horas da noite, com o Alckmin, governador. Aquele jeitão dele. Geraldo, precisa ajudar Bauru. Geraldo, precisa ajudar Bauru. Precisa ajudar Bauru. Ah, tá bom. Quanto você precisa? Precisamos de dinheiro, o hospital está em crise. Aquele jeito dele, né? Ah, tá bom. Nessa conversa, o governador liberou algumas parcelas, me parece que naquela época, algumas de R$500 mil cada uma. Acabou o problema. E depois disso, nunca mais se falou nada do hospital de base. E hoje, me parece que é uma boa referência. Inclusive, é uma indicação do Pedro. Qualquer problema que você tiver grave, onde você vai? Pronto-socorro, se não resolver, pega o elevador, vai para o hospital de base, você sai de lá vivo. Isso daí que ele fala. Sim. Uma outra ocasião também, a duplicação da Bauru e Ipauçu. Na época era a CART, e me parece que um dos diretores era Roberto Schettini, qualquer coisa assim, né? Tá. 9 horas da noite com o Vanderlei, que era do Jornal da Cidade, o Zaiden. Tá. Não, Renato Zaiden. Renato Zaiden, né? E ali ele, Geraldo, estou aqui com o Roberto Schettini, aquele jeito dele, né? Nós temos que duplicar a rodovia. Tá bom. Ah, tá, vai autorizar? Ah, tá bom, tá. Como é que eu falo para ele? Está autorizado? Está autorizado. Roberto, está autorizada a duplicação. Agora é tudo uma questão de tempo de cumprir os protocolos e aquela coisa. Foi decidido lá também, né? E outras decisões, outras grandes decisões, né? Também tudo lá no café.
ele intermediando junto com o governador. Claro. Eu preciso anotar aqui que o senhor participou da criação do grupo do Bodega. Então, Eu falo bodega, não sei se está certo. é isso mesmo, bodega, né? Explica o que é bodega. Então eu sempre gostei e eu acho que eu jogava relativamente bem, porque eu nunca saía do time, né? Que posição o senhor jogava? Jogava em várias posições, né? Eu jogava sempre atrás, né? Porque eu não tinha habilidade para ser centroavante e nem artilheiro. Tá. Mas eu era muito disciplinado, comprometido, eu era útil, aquele mediano que é útil para o time, que não sai. Eu jogava atrás, back central. Bom marcador. Bom marcador. E outra coisa, marcador, aquele que não dá pontapé. Tá. Porque uma ocasião até recebi uma medalha de jogador de disciplina. Uma medalha porque, bom, resultado. E depois de volante, aquelas coisas todas, né? Porque eu gostava de correr, né? Sempre corria muito. E eu gostava de jogar futebol. Nós tínhamos um time muito bom, mas ao longo do tempo a gente percebia que o nosso time, um time bom, todo mundo queria jogar contra a gente. Tá. E vinha aquela molecada, né? Que antigamente a gente tinha um termo, hoje a gente precisa ter muito cuidado, né? Aqueles meninos morenos de canela fina que corriam demais. Corriam demais. Você jogando de manhã, sábado à tarde, debaixo daquele sol, eu chegava em casa me arrastando, cansado, Sim. porque você tinha que dar conta do recado, né? E aí chegou uma hora que um amigo meu, que é o que veio comigo aqui para Bauru, quando a Bosch criou o escritório, falou: Girelli, nós vamos ter que fazer um time para a gente jogar, porque não está dando mais a gente pegar essa molecada. Nós vamos fazer um time de amigos, 40 amigos, na faixa média de 40 anos de idade, não vamos jogar com ninguém, só nós, vamos distribuir as camisas, vamos procurar um campo bom e que a gente tenha mordomia, jogar com camisa limpa, bola nova, tomar cerveja depois do jogo, contar piada e fazer isso. E aí foi criado o Bodega. O Bodega, 1989. Exatamente isso. E o Bodega existe até hoje. Tá. Muitos, a maioria já não jogam mais por causa do tempo, a idade, aquela coisa. Renovando a turma mas daí. continuam se reunindo aos sábados para conversar, para tomar cerveja. E todo sábado sempre tem uma comida lá, se paga uma mensalidade. Claro. Tem uma cozinheira e ela prepara o que eles querem, não é? Esse alvará que algumas esposas não entendem do futebol, da resenha, então, né? Mas elas deviam pensar o seguinte: enquanto o marido está fora de casa, ela vai ver as amigas dela, cuida das coisas, dá um pouco de sossego, né? Porque às vezes eu falo brincando, né? Que marido em casa, de chinelo e bermuda, se arrastando para cá e para lá, acaba atrapalhando. Deixa ele ir, vai voltar sossegado, em paz, né? Dá um pouco de sossego, deixa ele conversar com os amigos e assim por diante. Volta com a cabeça mais fria. Mais dócil, mais tranquilo, né? Porém, algumas eu encontrava na rua, falou: você tem que acabar com esse time. Né? Mas por quê? Porque o meu marido, ele chega em casa, 8, 9 horas da noite, eu estou esperando ele pronta, vestida para sair, ele chega borracho, senta no sofá e dorme. Já chega cansadão. Não, já tomou todas possíveis, né? E aí o que acontecia, né? Falou: mas Léo, é bom para eles. Por acaso não vim bem? Ah, vim muito bem. É só por causa de... Então contorna, muda o dia de sair, então pronto. Muito bom. Por isso que o senhor falou disso, eu lembrei. O Bozó, que é presidente da Luz, né? Comentou que tinha, todo mundo falou: Taberá, vai jogar bola lá, você gosta de jogar bola? Ela fala: mas não dá. Vocês marcam num campeonato para veterano, turma de 50, jogo de sexta-feira, 9 horas da noite. Como é que eu vou fazer o alvará em casa? Não, aí é duro, né? Não Porque dá. você vai chegar em casa no mínimo meia-noite. Não tem condição. Falei, isso é anti-casamento. Destrói casamento. Destrói casamento. E, seu Pedro, muito obrigado, senhor, ter vindo fazer recorte com a gente aqui, com a história de uma trajetória dessa tão rica e ter principalmente o papel de participar da nossa comunidade, né? Depois de toda essa trajetória, isso é muito importante para a gente fazer os registros dos personagens, como eu disse no começo, daqueles que vivem a nossa comunidade. Nelson, eu entendo o seguinte: muitas coisas eu falei que acabam chegando até mim, ou acabam chegando no meu colo, ou eu procuro. A minha vida toda, desde criança, eu tinha assim
uma manifestação de uma sutil liderança nas coisas, de organizar, de botar ordem na casa, né? A gente, crianças, jogar futebol, eu que fazia o caixa para receber, cada um dava R$1, uma moedinha para no fim juntar, para comprar uma bola de capotão, para jogar. Sempre foi assim, né? E eu continuo sendo assim até hoje. A benemerência, a gente procurar ser útil, né? E eu entendo que isso daí é uma forma de fazer alguma coisa para quem merece, um sentimento da gente ser melhor como pessoa, faz bem para a gente, né? E outra coisa, principalmente, agradecer a Deus alguma coisa, e eu sempre peço nas minhas orações, que me faça o seu instrumento para eu promover o bem aqui e ajudar a quem precisa e a quem merece. Se bem que a gente, com o tempo, você aprende as duas coisas têm que caminhar junto, quem precisa e quem merece, e nem sempre as duas coisas combinam. Bom, e é uma forma de eu agradecer por tudo que me fez, pela minha saúde, pela proteção. Eu já tive algumas condições de alto risco de vida. Felizmente, nada aconteceu, porque é proteção divina. Então, eu tenho lá o meu sentimento de retornar, de gratidão e devolver alguma coisa por tudo aquilo que me foi proporcionado e a proteção que eu sempre tive, né? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi muito, muito bom esse bate-papo descontraído, contando um pouco das coisas da gente, não é? E eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E para você que nos acompanha no Câmara Livre, do nosso papel público de registrar, esse papel nosso da história pública local, que a gente chama de missão, também um pouco de vida, vou deixar uma reflexão da própria história do seu Pedro no final. Se você participa da vida da sua comunidade, lembre-se da última vez que você pegou o seu macacão, isso é simbólico, mas é real, e deu a sua participação. Até o próximo encontro.